O garfo bate no prato com um som seco e repetitivo, ecoando na cozinha silenciosa. Helena fixa o olhar nas velas pela metade sobre a mesa, observando como a cera escorre lentamente, como se o tempo estivesse se arrastando com o mesmo peso que carrega no peito. A comida, fria e intocada, é uma metáfora cruel para o casamento que já morreu, mas que ainda ocupa o mesmo espaço. Do outro lado da mesa, Lúcio desliza os dedos pelo celular, com a expressão indiferente e os ombros relaxados, como se a presença de Helena fosse tão insignificante quanto o ar ao seu redor. A tensão invisível pesa como chumbo. Helena aperta as mãos no colo, forçando-se a ignorar o incômodo crescente no estômago. Já foram felizes um dia, ou talvez ela só tenha se iludido. Agora, vivem como estranhos dividindo uma casa, sufocados pelo silêncio, por promessas quebradas e pelo cansaço de tentar resgatar algo que não pode mais ser salvo. Lúcio deixa o celular sobre a mesa, se levanta sem uma palavra e sai da cozinha. O som da camisa batendo contra a cadeira vazia quebra o silêncio e Helena sente um frio na espinha. Ao levar os pratos para a pia, seu olhar se prende a uma marca de batom vermelho na gola da camisa dele, e uma sensação amarga de traição a atinge com a força de um soco. O mundo dela, que já estava desmoronando, agora parece ter colapsado de vez. Na manhã seguinte, a claridade suave do sol invade o quarto, mas Helena se sente envolta por sombras internas. A casa está vazia, e o silêncio que antes a incomodava, agora a conforta. Caminha pelo quarto ainda em transe, como se o corpo dela soubesse o que procurar antes mesmo que a mente tivesse clareza. Ao remexer nas roupas de Lúcio, encontra um bolso semiaberto, de onde escorregam papéis e contas amassadas. Entre eles, há algo diferente. Um pedaço de papel dobrado com um número de telefone e uma mensagem curta escrita em letras apressadas. Ontem foi incrível. Mal posso esperar para te ver de novo. O coração de Helena aperta, mas a dor se transforma rapidamente em uma mistura de raiva e resignação. Tudo se encaixa. As noites fora, as desculpas esfarrapadas, o desinteresse crescente. A traição que antes era só uma suspeita, agora é uma certeza amarga. Ela aperta o bilhete na mão e sente como se os restos do casamento fossem cinzas escorrendo pelos dedos. Com um suspiro pesado, Helena guarda o bilhete como uma arma silenciosa, pronta para ser usada mais tarde. O som da porta da frente se abrindo ecoa pela casa à noite, e Helena sente a tensão apertar no peito. O relógio marca quase meia-noite. Lúcio chega com o cheiro de perfume barato grudado na roupa, como uma confissão. Sem esperar um segundo, ela o encara na sala. Ele a olha com a mesma expressão entediada de sempre, como se já soubesse o que estava por vir e não se importasse com isso. Helena tira o bilhete do bolso e o joga sobre a mesa de centro. Ele mal se dá ao trabalho de ler. Com um sorriso cínico e uma pitada de desprezo, admite o caso sem qualquer hesitação. As palavras dele são lâminas afiadas. Você deveria se olhar no espelho, Helena. Virou uma mulher apagada. Quem poderia se interessar por isso? Ela sente o chão sumir sob seus pés, mas a humilhação rapidamente se transforma em algo mais poderoso. Uma decisão. Antes mesmo de pensar, a resposta escapa dos seus lábios como uma sentença inevitável. Eu quero o divórcio. Lúcio ri, um riso frio e vazio, e se aproxima devagar. Ele sussurra cruel que ela nunca verá um centavo dele. Diz que, se tentar sair, a destruirá completamente. As palavras são veneno puro, mas Helena não recua. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sente viva, como se a dor fosse um sinal de que algo dentro dela ainda pulsa. Nos dias que se seguem, Helena tenta agir com calma, mas a tensão dentro da casa cresce como uma corda sendo esticada além do limite. Ela procura advogados, mas cada tentativa de avançar com o divórcio é sabotada.
O pai de Lúcio, o Dr. Gilberto, exerce influência em todos os círculos, tornando impossível qualquer movimento sem despertar retaliações. O cerco se fecha lentamente ao redor de Helena e ela sente que está ficando sem saída. Certa manhã, Lúcio sugere que ela vá ao consultório de seu pai para conversar. A voz dele é doce, mas os olhos traem um brilho perigoso. Exausta e sem opções, Helena concorda. No consultório, Gilberto a recebe com sorrisos frios e palavras suaves, mas algo na atmosfera é errado. Antes que ela possa reagir, sente uma picada no braço. A vertigem toma conta rapidamente e o mundo se apaga em um borrão. Quando Helena acorda, o cheiro é de mofo e desinfetante barato. A cama de ferro onde está deitada é fria e as paredes ao redor estão manchadas de infiltrações antigas. Ela tenta se mover, mas o corpo está pesado e fraco. Ao olhar ao redor, percebe que está em um quarto estranho, sem janelas e com uma porta de metal fechada. A compreensão a atinge como um trovão. Foi internada. Está presa. O som de passos pesados ressoa no corredor enquanto Helena observa, atônita, as paredes sombrias que a cercam. Pessoas vestindo uniformes sujos vagam como sombras sem destino. Alguns gritam, outros balbuciam palavras desconexas. O manicômio é um cenário de desespero absoluto, onde qualquer vestígio de humanidade parece ter sido arrancado. Ela tenta compreender a dimensão da situação, mas a mente vacila entre incredulidade e medo. O tempo perde significado ali dentro, como se a vida tivesse parado. Em meio ao caos, Helena avista um homem sentado em um canto escuro do corredor, com as mãos nos joelhos e os olhos baixos. Algo nele chama sua atenção. Não é medo nem desespero. É uma espécie de calma dolorosa, uma aceitação resignada do sofrimento. O homem levanta o olhar e encontra o dela. Helena sente um calafrio, não de medo, mas de reconhecimento. Ele parece enxergá-la como ninguém mais ali é capaz. Levanta-se lentamente e se aproxima. Sem dizer uma palavra, oferece-lhe a mão. Helena hesita por um momento, mas aceita o gesto. A partir desse instante, ela sabe que encontrou um aliado naquele inferno. Não sabe o nome dele, nem sua história, mas percebe que com ele talvez tenha alguma chance de sobreviver. Arthur e Helena se encontram novamente no corredor no dia seguinte, um tanto desconfiados, mas curiosos sobre a presença um do outro. As luzes fracas piscam intermitentemente e os gritos distantes dos outros pacientes fazem o ambiente parecer surreal. Arthur caminha com passos lentos, mas firmes. Ele tem uma aura diferente dos outros ali dentro. Há uma dignidade sutil, mesmo com a aparência desgastada. Os dois sentam-se juntos em uma área isolada do pátio interno, onde poucos pacientes se aventuram. Por algum motivo, Arthur parece saber exatamente como Helena se sente, sem que ela precise dizer nada. Aos poucos, compartilham pedaços de suas histórias, como dois sobreviventes naufragados em uma ilha deserta. Helena revela que perdeu a carreira e a liberdade por conta do marido e de seu sogro. Arthur, por sua vez, explica que foi internado por sua irmã, que desejava excluir sua parte nos negócios da família. Ele confessa que, desde sua chegada, aprendeu a sobreviver em silêncio e com vigilância constante. O pátio é pequeno e sufocante, mas, com a companhia de Arthur, Helena sente uma centelha de esperança. Pela primeira vez, ela não se sente completamente sozinha naquele inferno. Do lado de fora, Lúcio monitora Helena à distância por meio de contatos dentro do manicômio. Ele soube da proximidade dela com Arthur e interpreta essa conexão como uma ameaça. O controle que Lúcio sempre exerceu sobre Helena parece começar a se dissolver, e a ideia de vê-la encontrando força em outra pessoa é inaceitável para ele. Ao telefone com seu pai, ele exige que a situação seja resolvida rapidamente. Gilberto, ciente do vínculo crescente entre os dois pacientes, sugere transferir Helena para outra unidade, mais isolada, onde Arthur não possa alcançá-la.
Lúcio, com seu orgulho ferido e sede de controle, concorda imediatamente. O plano é mantê-la fora do alcance de qualquer suporte emocional, para que ela perca o pouco de força que encontrou. Enquanto isso, Helena e Arthur continuam a se apoiar. Mesmo sem entender exatamente o que sentem um pelo outro, sabem que a presença mútua é a única coisa que os mantém de pé. Helena e Arthur sentem que algo está prestes a acontecer. Os funcionários do manicômio começam a observá-los mais de perto e cochichos circulam pelos corredores. Em segredo, Arthur tenta encontrar maneiras de evitar a transferência de Helena. Ele conhece alguns pacientes que foram levados e nunca mais voltaram. Transferência, naquele lugar, é apenas um eufemismo para confinamento ainda mais extremo. Os dois começam a sondar funcionários e outros pacientes em busca de informações sobre a possível mudança. Tentam se manter invisíveis, mas a pressão crescente torna difícil agir sem levantar suspeitas. Em uma noite, Arthur escuta conversas entre enfermeiros que confirmam que Helena será levada na manhã seguinte. Não há tempo para pensar, eles precisam agir. Arthur propõe uma tentativa de fuga, mas Helena hesita. Fugir significaria arriscar tudo, inclusive a segurança precária que encontraram um no outro. Ainda assim, sabem que, se não fizerem nada, serão separados para sempre. Ao amanhecer, Helena é despertada bruscamente por dois enfermeiros. Eles a agarram pelos braços e começam a arrastá-la pelos corredores. A resistência dela é inútil contra a força dos funcionários. Arthur observa tudo de longe, impotente, com o coração disparado e a mente em ebulição. Ele sabe que se tentar interferir, será sedado ou jogado em uma cela de isolamento. Helena grita o nome de Arthur enquanto é empurrada para dentro de uma van suja, estacionada no pátio do manicômio. O olhar dele é a última coisa que ela vê antes da porta da van se fechar com um estrondo metálico. A sensação de perda é esmagadora, mas Helena sabe que não pode se entregar ao desespero. Ela precisa manter viva a esperança de reencontrá-lo. É a única coisa que a mantém respirando. Arthur permanece parado no pátio, sentindo um misto de raiva e impotência. Ele jurou a si mesmo que nunca mais deixaria alguém que ama ser levado de sua vida sem lutar. E a perda repentina de Helena reacende antigas feridas em sua alma. Mas ele sabe que, naquele momento, a paciência será sua única aliada. Enquanto a van que transporta Helena atravessa os portões do manicômio, uma série de acontecimentos inesperados começa a se desenrolar. Um grupo de pacientes, liderado por um interno que havia sido esquecido em isolamento por meses, decide iniciar uma rebelião. Cansados dos abusos, eles se organizam silenciosamente durante semanas e agora aproveitam a ausência de supervisão adequada para tomar o controle do pátio e dos corredores. Os gritos dos pacientes ecoam por todo o prédio, enquanto cadeiras e camas são jogadas contra portas e janelas. A revolta explode em uma onda de caos e desordem. Funcionários correm desesperados, incapazes de conter a fúria reprimida dos internos. A confusão chega até o portão principal e os seguranças tentam barrar a saída da van que leva Helena. Em meio ao caos, um policial de patrulha que passava pelo local percebe a movimentação e decide intervir. Ele se aproxima do portão e rapidamente entende que algo grave está acontecendo. A polícia é chamada e, em questão de minutos, várias viaturas chegam ao manicômio. Os pacientes continuam a se rebelar, aproveitando cada segundo de liberdade provisória. Alguns tentam fugir pelo pátio, enquanto outros se vingam dos funcionários que os maltrataram durante anos. A situação foge completamente do controle e as autoridades entram no prédio para restaurar a ordem. O fechamento forçado do manicômio parece iminente. Do lado de fora, Helena está dentro da van, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Mas a confusão ao redor lhe dá uma chance improvável. Em meio à revolta e à chegada da polícia, a van
É abandonada pelos motoristas que fogem para salvar suas próprias vidas. Helena aproveita a oportunidade e escapa para o pátio, onde se mistura ao caos dos pacientes. Ela busca freneticamente por Arthur em meio à multidão, movida por uma esperança desesperada de encontrá-lo. E então, através da fumaça e do tumulto, ela o vê. Arthur está parado, de pé no meio do pátio, com um corte na testa, mas com os olhos fixos nela. Eles correm um para o outro, atravessando a desordem ao redor, e quando finalmente se encontram, Helena o envolve em um abraço desesperado. É como se todas as barreiras invisíveis que os separavam desmoronassem naquele instante. Os corredores silenciosos do manicômio agora estão cheios de policiais e agentes peritos. Com a rebelião controlada, a polícia começa a investigar o local, colhendo depoimentos e descobrindo a extensão das atrocidades cometidas. Helena e Arthur, ainda exaustos da fuga e da confusão, são levados para a ala administrativa. Sentados lado a lado em uma sala simples, esperam para serem interrogados como testemunhas. O ambiente parece surreal. É a primeira vez em muito tempo que Helena está fora das grades invisíveis do manicômio. O ruído dos rádios policiais e o vai e vem dos oficiais são quase reconfortantes, sinalizando que, enfim, o horror está chegando ao fim. Quando um oficial se aproxima e pede que Helena conte sua história, ela sente um nó na garganta. No entanto, ao ver Arthur ao seu lado, uma coragem inesperada toma conta dela. É chegada a hora de falar a verdade. Enquanto narra tudo o que viveu, Helena percebe a expressão dos policiais mudando de indiferença para choque. Arthur complementa o relato, revelando detalhes sobre as condições desumanas e as irregularidades do local. Cada palavra dita é um tijolo derrubado na muralha de silêncio que envolvia o manicômio. É um alívio, mas também uma exposição dolorosa. Quando terminam, ambos percebem que há mais envolvidos naquele esquema do que imaginavam. As investigações avançam rapidamente. Documentos são apreendidos, funcionários são detidos e a polícia descobre que o manicômio era apenas a ponta de um esquema de corrupção mais profundo. Dr. Gilberto, cúmplice direto e líder da operação, é preso em sua clínica particular enquanto tentava destruir provas. Lúcio, por sua vez, é pego de surpresa em casa. A polícia invade sua residência e ele tenta argumentar, alegando que tudo não passa de um mal-entendido. Sua expressão arrogante desmorona quando as algemas se fecham em seus pulsos. Ele é levado enquanto os vizinhos assistem em silêncio, chocados com a queda de um homem que parecia ser inabalável. Helena recebe a notícia da prisão com uma mistura de alívio e incredulidade. Durante tanto tempo, ela acreditou que nunca escaparia do controle de Lúcio e Gilberto. Agora, vê as duas figuras mais sombrias de sua vida sendo levadas à justiça. O pesadelo, enfim, parece estar chegando ao fim. Com a libertação oficial e o fechamento do manicômio, Helena finalmente consegue o divórcio de Lúcio. A decisão judicial é rápida e o acordo lhe garante acesso a uma parte dos bens que ele tentou esconder. O processo de separação, que antes parecia impossível, agora acontece quase como um detalhe em meio à tempestade que finalmente se dissipou. Arthur, por sua vez, também conquista sua liberdade legalmente. A irmã dele, confrontada com as evidências da manipulação, é obrigada a abrir mão do controle sobre o patrimônio da família. A sensação de estar livre, tanto física quanto emocionalmente, é nova para ambos. Mas a liberdade traz também uma nova responsabilidade, a de decidir para onde ir e como recomeçar. Ainda abalados pelas cicatrizes recentes, Helena e Arthur sabem que precisam de distância do passado. Decidem deixar a cidade e começar de novo em um lugar onde ninguém os conheça e onde possam reconstruir suas vidas com dignidade. A viagem para a cidade interiorana é silenciosa e cheia de expectativas não ditas. Helena e Arthur se olham de tempos em tempos,
buscando nas expressões um do outro a confirmação de que tomaram a decisão certa. A estrada serpenteia entre montanhas verdes e pequenas fazendas, e a paisagem parece uma promessa de paz. Ao chegarem na nova cidade, são recebidos por ruas tranquilas e casas simples, cercadas por jardins floridos. A casa que alugaram é pequena, mas acolhedora, com um quintal aberto para o horizonte distante. Arthur carrega as malas para dentro, enquanto Helena percorre os cômodos com um sorriso tímido. Pela primeira vez, sente que pode chamar aquele lugar de lar. Não há móveis caros ou obras de arte nas paredes. Apenas o espaço necessário para recomeçar. Os primeiros dias são dedicados a arrumar a casa e adaptar-se à rotina tranquila do interior. A presença um do outro é suficiente para preencher o silêncio, e cada tarefa cotidiana se transforma em uma celebração discreta de liberdade. Enquanto arrumam os móveis simples e trocam olhares cúmplices, uma sensação de pertencimento começa a florescer. Na manhã seguinte, Helena acorda com a luz suave do sol atravessando as cortinas. O ar fresco da montanha entra pela janela aberta, trazendo consigo o aroma de terra molhada e flores silvestres. Ela se levanta devagar, ainda desacostumada à sensação de acordar sem medo. Na cozinha, encontra Arthur preparando café. Ele sorri de leve ao vê-la entrar, um sorriso sincero, desprovido de qualquer artifício. Sentam-se juntos à mesa, apreciando a quietude do momento. Não precisam de palavras. A simplicidade da rotina compartilhada é suficiente. Depois do café, decidem explorar a cidade. Caminham de mãos dadas pelas ruas de paralelepípedo, cumprimentando vizinhos curiosos. Visitam o mercado local, onde compram ingredientes frescos para o jantar. A normalidade da cena seria inimaginável há pouco tempo, mas agora é real e ao alcance das mãos. De volta à casa, à medida que o dia avança, Helena sente algo profundo mudar dentro dela. Não é apenas a sensação de estar livre, é o entendimento de que está, finalmente, no controle de sua própria vida. Ao lado de Arthur, sente-se não apenas segura, mas inteira. Quando a noite cai, sentam-se na varanda com uma garrafa de vinho. O céu acima deles é um tapete escuro pontilhado de estrelas brilhantes, e o som distante do rio embala seus pensamentos. Helena observa Arthur em silêncio, sentindo uma gratidão silenciosa por ele ter surgido em sua vida no momento mais improvável. Arthur estende a mão e ela a segura sem hesitar. Ali, naquele momento simples, entendem que, embora o caminho até ali tenha sido árduo, tudo valeu a pena. Juntos, aprenderam que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, é uma escolha. A escolha de resistir, de lutar e, finalmente, de se libertar. Com os dedos entrelaçados e corações aliviados, assistem ao céu mudar de cor, enquanto as estrelas brilham mais intensamente. A paz, finalmente, é deles. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parece uma promessa, não uma ameaça. A rotina em sua nova casa começa a tomar forma lentamente. O silêncio acolhedor da cidade é um alívio, mas Helena e Arthur percebem que se adaptar à liberdade também é um processo. Algumas manhãs, Helena acorda com uma inquietação inexplicável, como se esperasse ouvir passos ou vozes de comando. A liberdade que conquistaram ainda traz consigo sombras do passado, que se manifestam em pesadelos e memórias indesejadas. Arthur, por outro lado, encontra conforto nas pequenas tarefas do dia a dia. Ele pinta as paredes da casa, cuida do jardim e faz reparos no telhado, como se cada martelada fosse uma forma de cimentar sua nova realidade. À noite, eles se deitam em silêncio, mas há um entendimento mútuo. Ainda estão aprendendo a viver fora das correntes invisíveis que os aprisionaram por tanto tempo. Helena se esforça para estabelecer uma rotina própria. Começa a organizar receitas e a planejar um retorno à sua antiga profissão como nutricionista. Mesmo em meio à tranquilidade,
O medo do passado voltar a assombrá-la paira sobre sua mente como uma nuvem passageira. Mas Arthur está sempre por perto, oferecendo uma presença sólida e constante, mesmo quando as palavras são desnecessárias. Helena encontra coragem para procurar trabalho na pequena cidade. Com o apoio de Arthur, ela se aproxima de um centro comunitário, oferecendo seus serviços como nutricionista voluntária. Ajudar outras pessoas começa a curar suas próprias feridas. Cada paciente atendido é um lembrete de que ainda há muito em si mesma que pode ser reconstruído e compartilhado. Arthur também começa a explorar antigas paixões, redescobre seu amor pela literatura e passa a frequentar uma pequena livraria no centro da cidade, onde conversa com o dono sobre livros e poesia. Ele até começa a escrever, enchendo cadernos com pensamentos e fragmentos de histórias que refletem suas experiências. As palavras se tornam uma forma de libertação e expressão, ajudando-o a fazer as pazes com seu passado. Os dois estão redescobrindo a si mesmos individualmente e como casal. Mas o processo não é isento de desafios. Em alguns momentos, Helena sente medo de se apegar demais a essa nova realidade, como se algo pudesse vir e tirá-la de novo. Em outros, Arthur teme que as cicatrizes que ambos carregam sejam profundas demais para permitir que floresçam por completo. Com o tempo, Helena e Arthur percebem que o amor que compartilham cresceu em algo maior do que o sustentou no manicômio. Ele não é mais apenas uma âncora contra o desespero, mas uma promessa de vida nova. Em um momento íntimo, durante uma noite tranquila, começam a falar sobre a possibilidade de formar uma família. A conversa é hesitante no início, como se ambos temessem projetar um futuro que possa não se concretizar. No entanto, o desejo de seguir em frente e construir algo juntos se torna mais forte que o medo. Decidem não apressar nada, mas se abrem para a possibilidade de um futuro cheio de novas experiências, incluindo filhos e projetos em comum. A decisão de seguir adiante simboliza mais do que apenas o desejo de formar uma família. É um compromisso com a vida e o amor que escolheram compartilhar. A cada dia, as memórias do passado se tornam mais distantes e o presente começa a se encher de momentos de felicidade genuína. Em um passeio pelo mercado local, em um final de semana ensolarado, Helena e Arthur se deparam com um rosto familiar, um dos antigos funcionários do manicômio. Por um instante, a visão dele traz à tona memórias dolorosas, mas logo percebem que o homem não é mais o mesmo. Ele está acompanhado por sua esposa e filhos e trabalha como comerciante no mercado. O encontro inesperado é desconfortável no início, mas o homem, com expressão de arrependimento, pede desculpas sinceras. Explica que nunca se sentiu bem com o que acontecia no manicômio e que, desde o fechamento, tem tentado reconstruir sua própria vida, assim como eles. Helena e Arthur ouvem em silêncio e, apesar da dor que ele representa, optam por perdoar. O perdão não é apenas um gesto para o outro, é um ato de libertação para si mesmos. Ao deixarem o mercado, sentem como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. O encontro inesperado se torna um ponto de virada. Percebem que seguir em frente não é apenas deixar o passado para trás, mas aprender a viver sem as amarras emocionais que ele deixou. À noite, deitados juntos na varanda, observam o céu estrelado, enquanto o som suave do vento percorre os campos ao redor. A paz do momento é quase surreal, um contraste gritante com tudo o que viveram. Helena se vira para Arthur e, pela primeira vez, sente que está verdadeiramente livre. Eles conversam sobre a jornada que os trouxe até ali, as dores, os desafios, mas também as vitórias e o amor inesperado que floresceu entre eles. Não há arrependimento, apenas gratidão pelo caminho que escolheram trilhar juntos. Percebem que as cicatrizes que carregam são parte de quem são agora, mas que não precisam definir suas vidas.
Arthur pega um dos cadernos que vinha escrevendo e lê em voz alta um trecho sobre o que significa recomeçar. Suas palavras são simples, mas carregadas de significado. A verdadeira liberdade não é a ausência de cicatrizes, mas a escolha de não deixar que elas determinem o futuro. O céu sobre eles se ilumina com as primeiras estrelas da noite. De mãos dadas, sentem que, independentemente do que o futuro traga, estão prontos para enfrentá-lo juntos. Na manhã ensolarada de um domingo, Helena e Arthur estão sentados na varanda de sua casa. À frente, o horizonte se estende em tons de verde e dourado, enquanto o aroma do café fresco perfuma o ar. Ao lado deles, um caderno aberto com anotações e rabiscos indica uma conversa que vem se estendendo há dias. Como transformar seus sonhos em realidade? Arthur, com o olhar sereno e uma caneta entre os dedos, propõe algo ousado: abrir uma clínica juntos. Helena, a princípio, hesita. A ideia é animadora, mas o passado ainda sussurra medos em sua mente. Arthur, no entanto, a encoraja, lembrando-a de como ambos encontraram uma nova chance de viver e como podem usar essa oportunidade para ajudar outras pessoas a se reerguerem. A clínica não será apenas sobre nutrição ou saúde física. Sonham em criar um espaço onde as pessoas possam reconstruir seus corpos e mentes, um lugar onde a arte e a alimentação se encontrem para promover cura. Helena sugere que a clínica também ofereça oficinas artísticas, uma forma de Arthur compartilhar sua paixão pela literatura e criatividade. O plano parece ousado, mas é exatamente o que os dois precisam: um projeto que simbolize seu recomeço. A empolgação com o novo projeto cresce a cada dia. Começam a procurar um imóvel na cidade que possa abrigar a clínica e encontram um pequeno prédio perto do mercado. O espaço precisa de reformas, mas ambos enxergam o potencial escondido sob as paredes desgastadas. As semanas seguintes são intensas. Arthur assume a reforma, pintando paredes e consertando cada detalhe com as próprias mãos. Helena, por sua vez, organiza os papéis e cuida da parte burocrática. Eles riem juntos enquanto montam móveis e arrumam o espaço, celebrando cada progresso, por menor que seja. Cada martelada e pincelada é uma declaração silenciosa. Estão prontos para deixar o passado para trás e construir algo novo. Durante as noites, sentados na varanda, discutem os detalhes finais. Decidem que a clínica oferecerá consultas nutricionais, oficinas artísticas e palestras sobre bem-estar. Querem criar um espaço de acolhimento para quem precisa de um recomeço, assim como eles precisaram um dia. A ideia é ajudar outras pessoas a encontrarem a força para superar seus próprios desafios e seguir em frente. No dia da inauguração, a clínica é simples, mas aconchegante. As paredes recém-pintadas refletem a luz suave do sol, e o ambiente é preenchido com um aroma de flores frescas que receberam de amigos e vizinhos. Helena e Arthur, lado a lado na entrada, observam as pessoas chegando devagar, curiosas para conhecer o novo espaço. A pequena festa de abertura é uma celebração discreta, mas cheia de significado. Alguns moradores da cidade, amigos e conhecidos, se reúnem para brindar ao novo começo do casal. Entre risadas e conversas, Helena se dá conta de como tudo mudou em tão pouco tempo. O medo que carregava consigo desapareceu, substituído por uma sensação de pertencimento. Enquanto a festa acontece, Arthur observa Helena com um sorriso discreto. Ele sabe que cada sorriso dela é uma vitória silenciosa contra o passado que tentou destruí-la. E mais do que isso, entende que o amor que compartilham é uma escolha renovada a cada dia, construída sobre confiança, paciência e esperança. Depois da festa, quando todos vão embora, Helena e Arthur permanecem na clínica, sentados no sofá da recepção. O silêncio ao redor é reconfortante e ambos sentem a satisfação tranquila de quem sabe que está no caminho certo.
Helena encosta a cabeça no ombro de Arthur e ele passa o braço ao redor dela em um gesto de carinho silencioso. A escolha de seguir em frente, de construir uma nova vida, foi difícil, mas cada passo os trouxe até ali. A felicidade que agora sentem não é grandiosa ou extravagante, mas simples e autêntica. Percebem que escolheram não apenas um ao outro, mas uma forma de viver onde a liberdade é um compromisso diário e a felicidade é encontrada nos momentos mais comuns. Arthur comenta com um leve sorriso que a jornada deles poderia render um livro. Helena ri suavemente, imaginando os capítulos de suas vidas em palavras. Mas em vez de olhar para trás, ambos decidem focar no futuro. Um futuro que agora pertence a eles e está repleto de possibilidades. Na manhã seguinte, o sol nasce lentamente sobre as colinas, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Helena e Arthur acordam cedo, como de costume, e se encontram na varanda com canecas de café em mãos. De mãos dadas, assistem em silêncio ao novo dia começar. A paz que sentem é profunda e verdadeira. Não há mais fantasmas do passado para assombrá-los, apenas a certeza de que fizeram as escolhas certas. O horizonte à sua frente é um símbolo do futuro que estão prontos para enfrentar, juntos. O vento suave traz o cheiro das flores do jardim, e Helena fecha os olhos por um momento, absorvendo cada detalhe do instante. Quando os abre novamente, encontra o olhar de Arthur. Eles não precisam de palavras. Sabem que com amor, coragem e liberdade podem enfrentar qualquer desafio que a vida lhes traga. Assim, de mãos entrelaçadas e corações em paz, Helena e Arthur caminham para dentro da casa. O futuro pode ser incerto, mas não importa. Eles estão juntos, e isso é tudo o que precisam para seguir em frente.